Sejam todos muito bem-vindos ao canal Portal da Ascensão. Este é um canal a serviço da luz, do amor e da verdade. A verdade, ela liberta, e a luz é informação. Se você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão. Pergunta para Arcanjo Metatron. Você falou anteriormente que seres extraterrestres podem ter bases nas dimensões internas da Terra e que isto acontece em dimensões holográficas. Muitos relatam que viram tais naves, mas parece-me que, se elas estão em outros planos, não seriam facilmente percebidas ou vistas. Suas naves são visíveis para a espécie humana? Por favor, explique isto. Resposta de Arcanjo Metatron. Seres de outras dimensões, outros planos, outros tempos e outros mundos certamente se manifestaram e apareceram entre os seres humanos, tanto no passado quanto no presente. A aparição deles, a capacidade que eles têm de serem percebidos a olho nu, algumas vezes, se manifesta totalmente por acaso. E em raras situações de propósito. Neste último caso, existem realmente extraterrestres menos evoluídos que procuram observar o seu planeta e entender a sua biologia. Alguns tentaram se reproduzir através do relacionamento com seres humanos para criar uma forma híbrida que lhes possibilitasse maior expressão emocional. Antigamente, do mesmo modo que os seres humanos esbarraram meio acidentalmente na cortina do tempo sequencial entre os campos do seu presente, passado e futuro, assim também formas de vida e seres extraterrestres se materializaram por obra do acaso, na membrana frequencial divisória entre um paralelo ou plano dimensional e outro. Geralmente, quando isto acontecia, eles eram invisíveis no seu plano, assim como os poucos de vocês que caíram no passado também eram invisíveis para as pessoas daquela época. Este fenômeno raro dispara uma expansão imediata da percepção subconsciente para a consciente, que é acionada pela migração a diferentes desdobramentos da sequência de tempo. Ela se inicia diretamente no centro multidimensional da entidade e então se torna evidente, embora um tanto perturbador para quem está experienciando isto no tempo, que todos os limites e paradigmas dimensionais existem apenas para propósitos práticos. Existem abordagens alternativas para a física, que revelam muito mais a respeito de transporte, transmutação, bilocação e locomoção do que a ciência dominante entende ou deseja entender. Vocês abraçaram o que é externo e, até certo ponto, descartaram as capacidades das habilidades internas da sua consciência divina. Quando a humanidade decidir dedicar-se prioritariamente ao estudo do que é chamado de ciência mental de transporte e bilocação, e isto realmente é uma ciência com leis que podem ser aprendidas, praticadas e sintonizadas, então as visitas aos paralelos e vetores no espaço-tempo tornar-se-ão menos acidentais e ocorrerão por planejamento. Uma vez que a humanidade aprenda a dominar a física mental, ela se libertará muito do filtro da ilusão, da camuflagem da dualidade do padrão físico. Na verdade, vocês estão apenas começando a entender como a Merkaba destrancam esta chave, quando reguladas pela mente, para serem o construtor no campo cristalino. Isto vai ser muito melhorado quando a grade 144 e sua rede de energia cristalina completarem o seu desdobramento.
A grade vai oferecer uma grande oportunidade de avanço para aqueles de vocês que quiserem dedicar atenção a esta ciência divina de manifestação mental e ao que vocês chamam de viagem astral. Todas as ciências precisam incluir o divino, e isto é excessivamente omitido na Terra. Sobre as visões de naves extraterrestres que a humanidade alega ver, que na sua linguagem são chamadas de discos voadores, na verdade, alguns as veem, mas muito poucos e muito raramente. E aqueles que as veem geralmente estão a vê-las através do que pode ser chamado de consciência lúcida expandida, não através da visão normal. O fato da maioria das naves viajarem num campo de dimensão paralela protege sua visibilidade, nos seus termos, através da própria camuflagem, da frequência da separação do seu plano dimensional. Então, na verdade, a grande maioria de tais naves não se manifesta e não pode se manifestar como na sua dimensão. As experiências visuais realmente acontecem, mas na verdade o que é visto na maioria dos casos são imagens refratadas, uma fotorreflexão energética que lampeja na sua dimensão, quando a espaçonave entra nos espectros dimensionais da Terra. Isto ocorre com mais frequência quando a nave diminui a marcha, saindo das velocidades da luz e entrando nas dobras dos buracos do espaço. Quando este vazamento dimensional acontece, a imagem refratada torna-se visível. Os próprios átomos, plasma e moléculas que compõem estruturalmente a espaçonave são formados pelo padrão físico colado estruturalmente e alinhado fisicamente de acordo com a natureza concisa e o padrão do seu próprio território dimensional, sua realidade territorial original. Mas quando a nave entra no plano de vocês, ocorre uma forte distorção. Sua estrutura real é pega num dilema de forma entre se transformar completamente na textura da realidade particular da Terra ou conservar seu próprio padrão original. Em muitos casos, o observador humano tenta encaixar o que é visto dentro do sistema de crença, daquilo que ele aceita como possível de existir no universo. Assim, muitas visões são meio adaptadas à expectativa individual e à crença humana coletiva. Isto não significa que o que está sendo visto não está acontecendo, mas que o que é visto está distorcido por um jogo de espelhos dimensionais e pela expectativa. Portanto, o resultado final daquilo que o observador terreno acredita que vê é algo entre uma nave de forma estranha e um avião envolto por luzes giratórias, mas na verdade não é nenhum e nem outro. A nave conserva o que pode da sua estrutura original e muda o que deve mudar, ao transmutar sua estrutura de acordo com as leis do novo plano dimensional. Como cada observador humano registra a imagem e a interpreta individualmente, muitas das alegações e relatos relacionados à forma, tamanho e cor diferem drasticamente. Então, mesmo as aparições que parecem indiscutivelmente reais são no máximo distorções. A maioria das naves vem de realidades e planos de existência que são muito mais avançados nas ciências tecnológicas do que a Terra. As poucas vezes em que a nave dispara em ângulos retos é porque ela conseguiu reter funções que lhe são normais no seu habitat particular. Aquelas que parecem sólidas para vocês não se originam daquilo que chamaríamos de planos superiores de manifestação do pensamento puro ou de um plano de ciência da consciência. Vejam, cada vez mais extraterrestres entram no seu plano utilizando casulos de energia, que se manifestam através do pensamento puro. Estes são construídos intelectualmente e externalizados
pelo que é chamado de bioplasma. As naves que vêm deliberadamente para suas dimensões só vêm de passagem por períodos muito curtos, porque estes veículos de espaço interno não podem permanecer muito no seu plano. Isso devido às tremendas tensões que pressionam a integridade estrutural da nave. Na verdade, elas têm a capacidade iminente de criar pressões que resultem na desmaterialização em vapor. A necessidade de transformar materialmente a estrutura de acordo com as leis físicas de um plano dimensional diferente é uma necessidade prática, e o disco voador simplesmente não pode permanecer neste por um período indefinido. Podemos comparar grosseiramente essa situação com a de um dos seus submarinos ultrapassando seu limite de profundidade e lutando para se conservar intacto antes de sucumbir às pressões. Então, o formato das frotas que são vistas são aparências isomórficas distorcidas da verdadeira estrutura. Geralmente, o que os seres humanos dizem que veem é uma forma de pires ou de charuto, mas na verdade essas são percepções deformadas que, virtualmente, não têm nenhuma relação com o verdadeiro desenho das naves, com a forma que elas apresentariam no seu local de base e na concepção do seu projeto arquitetônico. A maioria das visões autênticas são breves vislumbres de formas luminosas, movendo-se em ângulos impossíveis. Estas geralmente são vazamentos dimensionais e tornam-se visíveis no momento em que as imagens refletidas se tornam visíveis. Existe uma abundância de vida extraterrestre no cosmos, e muitas realmente existem na sua Terra e dentro dela. Não apenas na multidimensionalidade, seus antepassados trabalham em estreito contato com vocês, na ascensão e desenvolvimento da Terra. Entre os mais benevolentes destes seres estão os das Pleiades, Sírius A e B, Andrômeda e Arcturus. Na verdade, muitos de vocês viveram na Atlântida, como estes seres, e coexistem no agora em paralelo como estes seres. Estes seres são capazes de existir fisicamente no seu mundo, e fizeram isso durante muitos éons de tempo, mas isso é feito mais frequentemente através da ciência da transformação mental, a maestria mental. Entretanto, suas naves não aparecem na dimensão de vocês como muitos imaginam. Na verdade, estes seres utilizam o que é chamado de tecnologias de portais estelares para ajudá-los a materializar, mais ou menos como o sistema de transporte do filme Jornada nas Estrelas. A maioria das bases extraterrestres no seu planeta é formada através de inserções de frequências holográficas que são colocadas estrategicamente em áreas de portais estelares, ou pontos de infinidade, que ocorrem geométrica e eletromagneticamente em vetores especiais da Terra e dentro dela. As experiências mais válidas e os contatos mais benéficos com extraterrestres acontecem em seres humanos avançados, que através da interface mercábica são capazes de experienciar a multidimensionalidade em estados lúcidos expandidos e viagens astrais. Essa experiência de multidimensionalidade será mais acessível a muitos de vocês no campo quântico cristalino através da grade 144. Isto requer trabalho. Muitos dos seus antepassados e sábios alcançaram a estabilidade através de jejum, de buscas de visão e o processo da experiência astral. Agora, planos interdimensionais podem e realmente se intermisturam em muitos planetas, como com a Terra, mas não limitados a ela. E isso acontece muito frequentemente sem a percepção ou conhecimento consciente dos habitantes dos planos envolvidos. Atualmente, poucos seres humanos estão conscientes das suas realidades multidimensionais.
Todo o conceito da existência na Terra de civilizações intraterrenas, visitantes com bases e habitantes extraterrestres é bem estranha para vocês. Planos dimensionais paralelos geralmente são de natureza holográfica. Eles podem existir independente de espaço, não são realmente um lugar no seu conceito de localização. Um plano holográfico paralelo pode ser inserido em um tempo específico, como uma realidade mental. Ele pode ser uma realidade solitária específica, que é capaz de existir separadamente, mas isso não diminui seu valor. Inserções holográficas podem existir durante um tempo e depois desaparecer, porque não são localizações cósmicas reais. Os seres humanos não levam em conta a grande importância e o valor da emoção e da imaginação. No sentido real, estados emocionais e aquilo que vocês chamam de sonhos imaginativos são planos dimensionais. Agora, os pleiadianos e os sirianos, que são sua fonte genética principal, trabalham em contato estreito com a humanidade. Estes seres benevolentes têm trabalhado com vocês no passado, no presente e no futuro, em muitos esforços para ajudar a humanidade a recuperar sua verdadeira maestria. Estes seres trabalham com os campos gravitacionais, com suas grades e linhas-lei, vórtices e sistemas de portais do acesso dimensional da Terra. Consequentemente, eles desenvolveram meios de coexistir com vocês até certo ponto, e são capazes de manifestar formas nas quais possam viver na Terra e dentro dela. Com frequência, eles formam esferas bioplasmáticas codificadas com informações, para ajudar vocês de diversos modos. Alguns dos círculos simbólicos nas suas plantações são um desses modos. Eles são emitidos principalmente através de manifestações de pensamento-luz concentrado, que se combinam com campos eletromagnéticos da Terra para formar símbolos geométricos programados. São de natureza altamente elétrica. Qualquer sensitivo que tenha se sentado em um círculo de plantação recém-formado pode testemunhar o zumbido tangível da energia que existe dentro deles. Toda a vida se origina da luz, e a luz se origina da consciência e do pensamento. Sua missão na Terra é experienciar a dualidade, crescer, aprender e buscar a luz. Seu propósito é experienciar a vida e buscar o entendimento. Para fazer com que o mistério seja conhecido, vocês descobrirão que o amor é a vibração de toda a criatividade e que a busca do conhecimento, do verdadeiro conhecimento, é o elemento-chave do crescimento. Agora, existem certos filtros na sua mente consciente, não só devido à sua construção genética, mas também ao seu propósito no seu espaço-tempo contínuo. Como vocês poderiam focalizar-se verdadeiramente na experiência que escolheram de estar na ilusão da dualidade linear, se ao mesmo tempo estivessem conscientes de estar em outras dimensões, de viver vidas paralelas no agora? Mas estes filtros são superados, entrando-se no cérebro posterior, o campo cristalino. Agora, vocês têm o conhecimento para serem maiores, mas saibam que o conhecimento maior é alcançado pela busca, através da mente meditativa, o cérebro divino. E suprindo-se com este conhecimento, o computador que vocês chamam de mente consciente. Aprendam a trabalhar com os dois. Dissemos-lhes que o amor é a chave. Na verdade, o amor é a linguagem da luz, e ele existe em muitos formatos avançados. O máximo do amor existe na frequência do raio gama, e é excessivamente potente para ser recebido no plano da Terra. Nós lhe dissemos que o amor incondicional é a forma mais elevada de amor e que ele não pode ser verdadeiramente entendido na terceira dimensão. Pode ser imaginado, mas não verdadeiramente compreendido. Isso não quer dizer que o amor incondicional não exista para vocês.
ou que ele não seja acessível no plano da Terra. Na verdade, ele mais se expressa na quinta dimensão e dimensões mais elevadas. A terceira dimensão é uma dimensão condicional e é profundamente programada e planejada na polaridade. O amor tem seu oposto polar na terceira dimensão, assim como tem a luz e tudo o que existe dentro do espectro eletromagnético. O amor incondicional é um efeito experienciado no campo de ponto zero e, portanto, não tem polaridade. O campo de ponto zero não é um campo de dualidade nem de polaridade. Queridos, na verdade, num nível mais elevado, vocês já estão totalmente conscientes das verdades de todas as expressões de sua alma expandida. Isso dá-se através daquilo que vocês chamam de subconsciente, que é a centelha de Deus e que todos vocês podem acessar, aquietando sua mente consciente, através do trabalho, do esforço e da impecabilidade. É um lindo sonho e é tão complexo quanto o cubo de 12 dimensões de Metatron. Façam com que o mistério seja conhecido. Eu sou o Arcanjo Metatron e vocês são muito amados. Fonte por Tiberon.